Com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito, vamos ler a palavra A paz de que Deus, se querida acha escrita no Irmandade, livro do compartilhe essa profeta palavra, Abacuque, curta e no deixe sua capítulo saudação e 3. pedido de oração nos comentários. Deus abençoe a todos. Se todos encontraram, vamos ler então. Oração do profeta Abacuque sobre Sijonote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão. E ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu cobriste com os seus próprios cajados a cabeça, tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém. Aqui, irmãos, este profeta descreve a oração que ele fez a Deus nas visões que o Senhor lhe havia dado, de poder contemplar as obras que o Senhor já havia feito neste mundo que nós vivemos, e também nas futuras que haveriam de acontecer ao longo da história da humanidade, ou seja, da existência deste mundo. Já de forma profética, Deus lhe mostrava
que o futuro também teriam as aparições de Deus nas obras que Ele opera. E ele faz esta oração a Deus pelo temor que ele tinha. Ele pôde, observando tudo aquilo que o Senhor lhe mostrava, sentir um grande temor e fazer uma confissão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu ouvi a Tua palavra e temi. Eu fiquei com medo do futuro, porque ele sabia que era a visão de Deus, ele sabia que o futuro estava reservado a acontecimentos trágicos em todo este mundo e, consequentemente, a humanidade, por causa do pecado e da violência que cobriu a face da terra. Mas ele faz aqui, irmãos, esta proposta ao Senhor, dizendo: eu ouvi a Tua palavra e temi. Temeu, como disse, pelos acontecimentos, mas também sentiu nele o temor a Deus, ou seja, a reverência ao Senhor que lhe mostrava tudo aquilo. Porque ele entendia que se Deus lhe estava mostrando tudo o que havia feito já no passado, fazia no presente e haveria de fazer no futuro, é porque Deus havia honrado a ele com estas manifestações. Então ele, no seu temor, ele pedia a Deus que fizesse um avivamento nele e no povo seu, no meio dos anos, ou seja, durante o tempo até que estes males cheguem, que houvesse um despertamento no povo, que o povo viesse a considerar o que ele estava vendo, que o povo não via, mas ele escreveu. E quem pudesse acreditar, saberia que dias difíceis haveriam de aparecer no mundo, como de fato já apareceu ao longo da história, e aparecerá e vão aparecendo a cada dia. Então ele dizia que ele havia visto aquilo, ficou com medo do futuro, mas temeu a Deus pela comunhão e paz que tinha com Deus, e nesta condição ele pedia ao Senhor que fizesse um despertamento no povo, provocasse no povo uma reação a voltar-se para Deus, a deixar os maus caminhos, a deixar a violência e a prática do pecado e lembrar-se de Deus, temendo ao Senhor, honrando ao Senhor e amando-o. Então ele dizia assim: no meio dos anos, faz esse avivamento, esse despertamento, e também notifica. Quer dizer, notificar é mandar uma informação, informa, fala para o povo, faz o povo ter conhecimento, notifica o povo durante os anos, ou seja, enquanto tudo isso aí não chega de uma vez, que o povo possa ser notificado e venha dar atenção então, antes que o mal chegue. Mas sabia que a coisa ia ser difícil e disse: então na ira, a hora que o Senhor estiver irado para executar tudo isso, não te esqueça da misericórdia. Isto porque também está escrito que a misericórdia de Deus, ela triunfa do juízo. O que quer dizer isso? É maior do que o julgamento. Ainda que julgue e condene, mas tem uma dose de misericórdia que acompanha. É por isso que nós estamos aqui. Ou alguém poderia pensar que está porque é bonzinha a pessoa, eu não faço nada, só faço bem. Mas isso não justifica, porque nós nascemos, o homem nasce em pecado. Então não tem o que querer se justificar. É Ele quem nos justifica através de nossa condição perante Ele, oferecendo-lhe humildemente reconhecimento da sua misericórdia. Ele pode nos perdoar, nos justificar. Então ele fala: mas não esqueça da misericórdia. E depois então ele fala aqui, irmãos, de forma profética, como o Senhor ia aparecer, o poder de Deus e este mundo todo que ia, enfim, todos os demais versículos.
aparece o poder de Deus na execução do seu juízo, até fazer o sol e a lua pararem, como já aconteceu, e outros fatos que haveriam de acontecer, como já aconteceram no mundo. Depois ele fala que o Senhor ia marchar, irmãos, com indignação pela terra, com ira, para trilhar as nações, isto é, cobrar das nações os males que o povo fazia. Mas depois anuncia o que ele fez com todos nós. Mas tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Por quê? Ungido é o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado, que foi salvo. Porque se o Senhor Jesus não fosse vencedor, fosse vencido, então nós não teríamos a salvação, mas ele venceu, então ele foi salvo, o ungido de Deus, para nossa salvação. De modo que nós estamos aqui hoje, irmãos, nesta bendita graça, que é a graça do Filho de Deus, que é a bondade e a misericórdia dele em nosso favor, de toda a humanidade que nele crer. E estamos aqui porque houve este plano de separar deste dia da ira, o dia do Senhor, que virá, que vai acontecer. Então nós estamos sendo arrebanhados, irmãos, puxados para um lado desta multidão de milhões e milhões, de bilhões até, para que possam ser salvos desse momento que está chegando no mundo. Vem chegando a passos largos a manifestação da ira de Deus e nos desajustes, nos descontroles até das grandes nações. Não há uma nação que esteja em 100% de equilíbrio, todas vão cambalhando como um ébrio. Por quê? Porque o mundo está nesta situação e não há cabeça de homem que consiga equilibrar ou equalizar as coisas, de modo ao povo viver de forma pacífica. Todo mundo acorda desconfiado deste dia, o que será, porque é isto tudo que tem que acontecer. Só que Deus separou um povo e colocou sob a graça do seu Filho, como se fosse uma grande cobertura que traz as pessoas e acomoda ali. Estando aqui, vocês estarão livres do que vai cair por aí. É o que acontece conosco. E a manutenção, irmão, nossa, sob este cuidado de Deus, que é a graça do Senhor Jesus, não precisa sacrifício, não precisa muita coisa. É só fazer o que nós estamos fazendo, por exemplo, agora. O que nós estamos fazendo agora? Ninguém está fazendo nenhum mal agora, porque todo mundo está voltado a ouvir o que será que Deus tem a falar comigo. O que será que eu preciso saber de Deus hoje? Então, se há este pouquinho de vontade e de temor, a recomendação primeira que ele dá é que haja um avivamento, isto é, melhore o despertamento, melhore a condição para servi-lo, vontade de servir a Deus, ânimo, prazer de servir a Deus. Não é servir a Deus como sendo um favor, uma obrigação. Agora eu sou crente, eu tenho que ir na igreja. Ninguém tem que ir em lugar nenhum, irmãos. E não ficou crente porque achou bonito, porque despertou em ti o chamamento do Senhor, você creu, então você creu no Senhor, foi batizado, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. É Ele que agora te induz para você manter viva, porque avivar, irmãos, é ao contrário de morrer. A pessoa que está se amortecendo, ele vai perdendo a vitalidade nos dedos, nos pés, nas mãos, não é? Chega uma hora que a pessoa está viva, mas está morta. Está aí respirando, mas está em coma. Morreu? Não, não morreu ainda tem vida. Mas e aí? Está vivendo? Está nada. Está aí mais para lá do que para cá, não é? Mas o avivamento é ao contrário. A pessoa está arruinando, de repente melhora. Está desanimada, de repente anima. Está sem força, de repente vem um ânimo. Não, eu quero servir a Deus. Bendito seja o Senhor. E nisto se vê, irmãos. Olha, é um domingo, certo que a maioria não trabalha.
Por que veio aqui? Poderia não ter vindo e estar descansando, mas veio e tem um pouquinho de esforço. Mas por quê? Para conhecer o Brás? Nada, você não precisa conhecer isso aqui. O que isso aqui deixa para nós de bom? É uma curiosidade, mas conhecer quem é que quer que você seja avivado, que desperte a vida dentro de ti. Bendito seja o Senhor. Então este avivamento, irmãos, entendo assim, o que Jesus disse aos seus discípulos? Vinde a mim. Depois, e falando tanta coisa, aconselhando os discípulos, um dos discípulos disse: Senhor, mostra-nos o caminho que nos basta, é só que precisamos. Tá bom, então eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, ninguém vem, porque se ele dissesse ninguém vai ao Pai, é porque o Pai não estava nele. Ele disse ninguém vem ao Pai, porque o Pai estava nele, era Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sou a vida. Quem me recebe, recebe a vida. Vocês creram, foram batizados? Então a vida de Cristo está dentro de vocês. Essa vida, ela pode ter mais vitalidade ou menos vitalidade. Menos vitalidade é quando são as coisas do mundo, da morte, do pecado, começam a crescer em nós. Então a vitalidade vai caindo e a mortalidade vem vindo, irmãos. É como a pessoa que tem diabetes, ou não sei lá que doença que é, que vai perdendo o movimento esfria a mão, esfria os pés, não sente mais, o sangue não corre mais, está morrendo aos poucos. Isso acontece espiritualmente. A vida está dentro da pessoa, mas está diminuindo, apagando. Mas o Senhor manda a palavra hoje, como Deus já lhe dizia das virgens, Ele põe um pouco de combustível aí dentro de você, para essa chama não apagar. A chama da vida que é Cristo não pode apagar. Então a palavra vem aqui para trazer um avivamento, fazer outra vez a vida, o prazer, a alegria. Os irmãos veem a pessoa que tem saúde, boa vitalidade, anda, pula, corre, ri, chora, mas depois se alegra, passeia, trabalha, dorme bem, levanta bem, come bem, trabalha bem. Por quê? Porque tem saúde, tem vida. Aquele que já está capengando, está caindo, já a perna não ajuda mais, e a visão também não enxerga direito, o cabelo vai caindo, é a morte que vem vindo. No corpo ninguém inventou ainda vitalidade para não morrer mais, ainda que querem fazer, mas por enquanto não tem, morre mesmo. Envelheceu, o próximo passo é a morte, mas espiritualmente não. Cada dia, irmãos, nós temos que fazer com que a vitalidade do Senhor aumente em nós. E esta manhã o Senhor manda a palavra para revitalizar, avivar a nossa esperança, avivar a nossa fé, irmãos. Perdeu a fé, desagrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem perde a fé não é que acredita que vai ser curado. A fé não é só para curar de doença. A fé é para crer que o Senhor mora dentro de nós e que nós vamos morar com Ele na eternidade. A Irmandade consegue acreditar nisto ou tem dúvida? Ou não sabe? Se você não sabe que Cristo habita dentro de você e que terminando a vida deste corpo você vai esperar Ele voltar para habitar eternamente com Ele, é porque te falta fé. Põe-te em comunhão e peça que o Senhor derrame o dom da fé no teu coração. Nós cantamos agora este hino 193, não é? Que inspira a nossa confiança, inspira a nossa esperança no Senhor, não é? Cantamos, a Irmandade cantou com alegria, demonstrando ao Senhor uma confiança. Já também, o profeta aqui, quando ele viu que a coisa não tinha jeito mesmo, que vai acontecer isto no mundo, que todo mundo sabe que vem vindo aí, falou: porquanto
Ainda que a figueira não floresça, isto é, pararam as plantas de produzir, não tem mais fruto. Não haja mais fruto na vide, e a videira não produz mais nada. A oliveira minta, ela enche de folhas, mas não produz nada. Os campos não produzem, a terra perdeu a vitalidade e não produz mais. Então a fome vem. As ovelhas escolhidas da malhada sejam arrebatadas, porque os de maior força roubam os animais que os outros têm para matar a sua fome. E o necessitado morre de fome também. Não haja mais vacas nos currais, é porque a miséria se generalizou. O que vem vindo aí, irmãos? Vem vindo isto no mundo. Mas o que ele faz aqui, irmãos? Propondo ao Senhor: todavia eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no meu Deus, o Deus da minha salvação. Será que a Irmandade conseguiria fazer agora esta proposta ao Senhor? Senhor, ainda que aconteça o que acontecer, que vem vindo aí neste mundo, mas se Tu me deres um pouco mais de vida na minha alma, e eu sentir melhor o Teu Espírito em mim, ocorra o que acontecer, suceda o que suceder, eu vou me alegrar em Ti. A minha alegria não vai estar no mundo, a minha alegria vai estar em Ti. Em que consiste a nossa alegria nesta manhã? Em quê? Em estarmos aqui? Não, a nossa alegria consiste no Senhor se mover dentro de nós com o seu Espírito, e nós sentimos o prazer de dizer: o Senhor habita dentro de mim, então vou me alegrar, eu vou reviver as minhas forças, e vou exultar, vou me alegrar no Senhor da minha salvação, porque o Senhor é a minha força. Queridos, todos quantos possuem força de Deus vencerão os males. Não é a doença, não é o aperto, não é a miséria, não é a tentação, não é a fome, não é perseguição que te fará esquecer do Senhor, porque quanto mais aperto houver na tua vida, quanto mais os males te cercarem, mais você vai se alegrar no Senhor. Bendito seja o Senhor. E é o que o Senhor quer fazer nesta manhã: avivar o seu povo e nos dar um pouquinho de alegria na nossa esperança. Então, quem alcança alegria na esperança de vencer este mundo, não é a aflição e prova deste mundo que te fará vir a menos. Suporta tudo, porque a vitória em Cristo é esperada e vai acontecer. Deus seja louvado.